A paz seja convosco, povo de Deus, tudo bem? Eu sou o Jonathan Oliveira, coordenador do Missões, essa é a nossa marca. Hoje eu quero trazer uma palavra abençoada para o teu coração. Salmos, capítulo 46, versículo 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Nesse texto a qual eu acabo de ler, Deus nos dá uma advertência. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Estamos vivendo em tempos de crise. Crise financeira, crise de identidade. As nossas igrejas têm sofrido uma grande intervenção, invasão do mundo, a qual tenta enfraquecer as doutrinas deixadas por Jesus. Estamos passando por momentos de tribulação na área econômica, na área política. Estamos vivendo em dias maus, a qual temos que enfrentar todos os dias o medo da dengue, o medo da chikungunya, o medo de doenças, medo de pestes, fome em vários lugares. O amor de muito tem se esfriado. A cada dia a qual nós começamos a assistir um jornal, só vemos notícias ruins, só momentos críticos em qual a população brasileira tem passado, em qual as pessoas têm passado. Dias ruins, dias maus. Mas nós temos uma palavra de Deus, em qual ele diz: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. São 4 coisas que eu listei à luz da Bíblia que impede o agir de Deus. Aí você vai me dizer: mas irmão Jonathan, nada é impossível para o Senhor. O que Ele quer fazer, Ele pode fazer. Sim, confirmo, assino embaixo, porque a Bíblia nos respalda isso. Nada é impossível ao Senhor. Tudo que Ele quer fazer, Ele faz da forma que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus. Mas são 4 coisas, 4 sentimentos que impedem o agir de Deus. Sentimentos esses que partem de nós para com Ele. Primeiro sentimento que impede o Senhor agir: medo. No capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos ler e encontrar um relato seguinte. Os discípulos de Jesus se encontravam no barco, altas horas da noite, madrugada, e chovia muito, a tempestade assolando aquele barco, os mares, o vento bramindo contra aquele barco, tentando afogar. E vemos dentro desse barco os discípulos atordoados, discípulos desesperados por causa daquele momento adverso. Mas chega a certo ponto da história que aparece um homem, um ser andando sobre as águas, e os discípulos, se desesperados, não conseguiram ver que era Jesus que andava sobre as águas. E todos eles gritavam: era fantasma, e todos morreram de medo, apavorados. Mas Pedro se levanta no meio deles ali e diz: não é fantasma, é Jesus. E Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, permita-me que eu vá a teu encontro. Mar agitado, ondas bramindo, vento assolando aquele barco. E Pedro teve essa coragem, essa ousadia de pedir que ele fosse ao encontro de Jesus, que estava caminhando em direção deles naquele mar. E Jesus disse: vem, Pedro, vem. E Pedro imediatamente salta daquele barco e começa a andar em direção a Jesus, olhando fixamente para Jesus. E Pedro, olhando para Jesus, estava indo tudo bem, tudo tranquilo. Mas teve um momento nessa caminhada do barco até onde Jesus se encontrava, que Pedro começou a olhar as dificuldades, que Pedro começou a sentir o vento batendo em suas costas, que ele, quando olha para baixo, ele começa a ver aquelas ondas bramindo, aquelas ondas batendo violentamente. E nesse exato momento, no momento em que Pedro tira os olhos de Jesus, começa a olhar a dificuldade, a situação, é nesse exato momento que o medo tomou conta dele. E nesse exato momento é que ele começa a submergir, a afundar naquelas águas. Quando ele grita: Senhor, socorre-me, foi quando Jesus estende a tua mão e puxa Pedro, e segura Pedro. Pedro, enquanto caminhava olhando para Jesus, tinha fé, tinha ousadia, tinha determinação.
Mas a partir do momento que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar o vento, começa a olhar a tempestade, começa a surgir o quê? A incredulidade no coração de Pedro. O que eu quero dizer com isso? Medo impede o agir de Deus na vida do homem. Não tenha medo mediante a qualquer situação que tenta colocar sobre você o medo. Não permita. Olhe para o Senhor Jesus, acreditando que o Senhor Jesus é a salvação, é a solução e é o escape, o socorro bem presente. Não permita que o medo tome conta do teu coração, porque o medo é o que mina a fé do homem. O medo é o que impede Deus agir justamente por isso, porque o homem deixa de acreditar no que Deus é capaz. Jesus lançou aquela palavra sobre Pedro. Pedro vem, Pedro foi, mas deixou de olhar para Jesus, olhou para as dificuldades. Não olhe para as dificuldades, olhe somente para Jesus. Está difícil? Creio em Ti, meu Deus. Está difícil? Não vê a situação se revertendo? Creia no Senhor. Não vê a solução? Creia no Senhor, porque o Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus que ajuda e que socorre. Medo é o primeiro sintoma que impede Deus agir. O segundo é soberba, é uma coisa que impede o agir de Deus. Por isso que Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Quer ser abençoado? Humilhe-se debaixo da presença de Deus. Quer ser abençoado, quer ser próximo? Humilhe-se debaixo da presença de Deus. Tenha humildade de saber que Deus é Deus na tua vida e que você é única e exclusivamente dependente do Senhor. Amém? Terceiro sentimento, ansiedade. 1 Pedro 5 e 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não adianta tentarmos apressar o relógio de Deus. Não adianta tentarmos colocar a nossa mão no relógio de Deus e tentar adiantar. Não adianta. Ansiedade impede Deus agir, porque Deus não trabalha mediante a ansiedade do homem, até porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus não está limitado ao tempo do homem. Deus não está limitado. Deus é Deus soberano, Deus que habita sobre os céus dos céus. Então Ele não vai nunca jamais trabalhar no seu tempo, mas apenas no tempo dele. Então não precisa andar ansioso, que a sua bênção está demorando, que a sua bênção não vai vir. Não precisa. Creia somente, lance todas as suas ansiedades no Senhor. No Senhor, coloque as suas ansiedades, porque no devido tempo, no período exato, no momento determinado por Deus, vai acontecer um milagre na sua vida. E por último, o quarto sentimento que impede o Senhor de agir, que impede Deus de agir: dúvida. Deus não trabalha na sua incerteza, Deus não trabalha na minha incerteza. Quando Deus quer nos abençoar, nós precisamos crer e acreditar que é o Senhor que provê, que é o Senhor que faz, que é o Senhor que nos ajuda. Dúvida, o Senhor não trabalha. Não trabalha. A dúvida é um sentimento que impede Deus de agir. A dúvida que significa o quê? Falta de fé. Marcos 9:23 diz assim: ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Dúvida, falta de fé impede o Senhor de agir na sua vida e na minha vida. Então que nós tenhamos fé para alcançar o impossível. Que nós possamos ter fé para alcançar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Não tenha dúvida, se Deus falou, vai fazer. Se Deus ordenou você fazer, faça, acreditando e confiando, porque Deus é aquele que garante. A palavra do Senhor não volta vazia. Se Ele diz que vai fazer, vai fazer. A dúvida impede Deus de agir. Se nós formos analisar nos evangelhos, muitos casos, o milagre aconteceu porque as pessoas tinham fé. As pessoas iam ao encontro de Jesus crendo e acreditando que iriam receber o que elas precisavam receber. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus apenas para tocar na orla de Jesus,
pois ela tinha certeza que ela ia ser curada. Todos os milagres que gerou na Bíblia, que ficou relatado, que ficou descrito para nós podemos ver que o milagre se iniciou através da fé das pessoas quando procuravam Jesus. Se Jesus disse que Cristo nisso, assim será segundo a tua palavra. Fé. Precisamos ter fé. Quando formos diante do Senhor, chegarmos diante do Senhor, nós precisamos já chegar acreditando, orando e acreditando que Deus pode fazer. Não tenha medo, não tenha soberba, não tenha ansiedade e não tenha dúvida. Para que Deus possa agir, trabalhar no seu mover, tenha coragem, seja humilde, seja paciente para esperar e tenha fé e certeza que você vai alcançar o impossível. Esta é a palavra de Deus no seu coração, que Deus possa te abençoar, te fortalecer e que você possa se tornar uma potência na mão de Deus, porque você vai ser cheio de fé, cheio de coragem, cheio de humildade, para que você seja abençoado. Deus abençoe você, receba essa palavra, fique com Deus. Tchau.